Fala pessoal, tudo em paz? Vamos lá hoje para mais uma aula. Nós vamos conversar sobre a prova de redação da UVV. Ela é uma prova que tem algumas particularidades. O texto é o mesmo, nós vamos fazer uma dissertação argumentativa, mas o modelo de prova, o modo como a prova é feita, é que precisa de uma atenção para você na hora não errar, né, e produzir então um bom texto para poder ser aprovado no curso que você está tanto querendo aí buscando, ok? Então a primeira pergunta que eu faço é como é a prova de redação da UVV? Olha, a prova de redação da UVV, ela trabalha, como eu falei, diferente um pouquinho das outras provas, por quê? Porque na prova de redação da UVV, a gente tem dois temas, ok? Eles apresentam para vocês dois recortes temáticos e você precisa escolher um desses recortes para poder desenvolver o seu texto. Então, duas opções, você escolhe uma, a prova da Multivix também faz isso, só que na prova da Multivix, por exemplo, você tem lá o tema. Aparece para você a proposta temática e você desenvolve em cima da proposta temática. Bom, na UVV não funciona assim. Na UVV eles dão para você um texto, apresentam para você um texto, e a partir desse texto você levanta hipótese. Então, vamos ver a última prova da UVV para você entender isso tudo que eu estou falando. Olha, esse primeiro texto, esse é o primeiro texto da prova, então esse é o enunciado, leia com atenção os textos abaixo, aí vem tema 1, a questão da inclusão de deficientes no mercado de trabalho, e aí é um texto, né, argumentando sobre essa condição, que é uma condição imposta a esse indivíduo. E olhando para esse texto, qual é o segredo? Como que você vai fazer para buscar aí um elemento para a discussão do seu texto? Então, eu vou apresentar para você um caminho, uma sugestão que você pode seguir na hora de executar, na hora de fazer essa prova, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é prestar atenção nos elementos mais importantes desse texto. Lembra daquela aula lá, né, do ensino fundamental, quando o professor pedia para você grifar as passagens importantes do texto? Enfim, esse percurso, que também acontece no ensino médio, né, e que é muito importante para que você compreenda como interpretar e como relacionar ideias fundamentais no fichamento de texto. Então eu fiz isso aqui para que você possa perceber como funciona. Bom, o texto 1, lendo o texto 1, eu percebi algumas questões que me provocam uma reflexão. Inclusão de deficientes no mercado de trabalho, desafio ou oportunidade para as empresas. Promover a diversidade no mercado de trabalho proporciona uma visão mais holística e contribui para a criatividade e a inovação? As empresas devem cultivar a diversidade como uma forma de ampliar a visão global e integrada da sociedade? A segregação reforçou preconceito, gerando isolamento e marginalização social? As estimativas atuais indicam que existem cerca de 24 milhões de pessoas portadoras de deficiências. Como será que conseguimos manter por tanto tempo milhões de pessoas à margem da sociedade, sem acesso à educação, a emprego e ao consumo? Olha, então o que eu fiz? Eu separei dentro desse texto os elementos que gerariam para mim uma provocação. Ou seja, então eu vou discutir por que é importante o processo de inclusão da pessoa portadora de necessidades especiais para que ela possa desenvolver o seu processo de socialização. E como que isso é importante para o mercado de trabalho, uma vez que a diversidade é exatamente aquilo que faz com que a gente consiga impulsionar a nossa criatividade, a nossa inovação e também problematizar, se eu escolher o tema 1, por que isso se perpetuou, ou seja, por que diante do nosso modelo de sociedade, o indivíduo que necessita de um olhar e de uma atenção especial foi excluído.
Será que isso é a lógica do mercado? Será que isso é a cobrança, né, da perfeição, do modelo de sociedade que sempre existiu, que é um processo de sociedade, de organização social que exclui o outro? E aí esse indivíduo que tem uma necessidade de olhar especial, ele fica mais vulnerável, fica então mais esquecido? Ó, essas são as questões que eu iria discutir, por exemplo, se eu escolhesse o tema 1. Beleza? Agora vamos ver o tema 2. Bom, no tema 2, ele traz para a gente uma vantagem com relação ao texto 1 da proposta, né, da redação do ano passado, que é: psicólogos alertam que o uso de redes sociais pode alimentar a solidão. Então o título já me dá uma possibilidade de fazer algumas apostas em quais caminhos que eu seguiria para desenvolver a minha linha de argumentação. Esse é o ponto. Mas o que eu vou fazer no texto 2? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no texto 1. Ou seja, eu vou ler, vou fichar aquelas passagens que eu considerei mais importantes. E aí uma dica, o que eu estou dizendo que seria a passagem mais importante? Aquilo que te provocou, aquilo que você olhou e falou: caramba, como pode isso? Que absurdo! O que isso representa? E aí você faz os questionamentos. Percebeu que é muito parecido com o que a gente faz na prova do Enem? Né? Como que eu falo para vocês utilizarem a coletânea, né, os textos motivadores da prova do Enem? Eu leio o excerto da coletânea e vejo quais são os contextos que aparecem ali para eu desenvolver minha linha de argumentação. Na prova da UVV eu vou usar o mesmo start de desenvolvimento para fazer a questão, porém eu vou tirar daí a minha proposta temática. Essa é a diferença entre as duas provas, ou seja, na prova do Enem o tema 1 fala de um assunto, o tema 2 de um outro assunto. Então eu levantei as seguintes questões relacionadas ao tema 2 da prova da UVV. Bom, o tema 2, então eu coloquei aí, você pode ver, né, porque ele já traz para a gente um título: psicólogos alertam que o uso de redes sociais pode alimentar a solidão. Então eu estou entendendo que esse ponto é um ponto importante aí para a discussão temática, e eu levantei 4 situações. Quanto mais tempo as pessoas passam navegando por essas plataformas, mais as chances de elas experimentarem a sensação de isolamento social. É possível que adultos jovens que se sentiram isolados socialmente se voltarem para as redes sociais, ou pode ser que o aumento no uso das redes sociais de alguma forma levou-nos ao sentimento de isolamento do mundo real. Agora, também pode ser uma combinação das duas coisas. Perceberam? É um tema que possibilita você mostrar que as redes sociais levaram ao isolamento, ou que o contrário, o indivíduo vivia um isolamento social e adentrou o universo da rede para tentar recuperar esse isolamento, ou pode ser uma mistura dessas duas coisas funcionando e atuando sobre o sujeito. Bom, na minha linha de raciocínio, né, pelos temas e as questões que eu estudo, de alguma forma, eu tendo a partir para a ideia de que essas duas coisas se misturam, ou seja, que essa ideia da alimentação da solidão do indivíduo, ela está sempre nas redes sociais, porque, né, é um lugar vazio de relações, uma vez que você não está, né, face a face com o indivíduo, com o seu interlocutor, vamos dizer assim, e também o mundo, né? O mundo contemporâneo é um mundo, como diz o Bauman, um mundo das relações frágeis, né? Das relações líquidas, ou seja, sem amarras, sem envolvimento, né? Sem calor humano, vamos dizer assim, e a despreocupação com o outro acaba desenvolvendo e estabelecendo essa relação. Então, o texto 2 da coletânea. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que definir qual vai ser o meu percurso. E aí eu quero chamar a atenção para você do enunciado proposto na prova da UVV. Veja aí. O roteiro, eles chamam de roteiro, analise os temas apresentados. Então nós fizemos isso, analisamos os 2 temas.
escolha um deles e redija um texto de 15 a 20 linhas. Utilize o espaço disponibilizado abaixo da prova como rascunho e transcreva o conteúdo do rascunho para o cartão resposta. Olha, então eu vou ter que escolher um dos dois temas. Como que você vai fazer essa escolha? Você vai fazer isso que eu fiz, ou seja, você vai ler o primeiro, já separando as ideias-chave, vai ler o segundo, separa as ideias-chave e rapidamente faz uma releitura de si, pensando, ok, qual dos dois assuntos que eu tenho mais capacidade de desenvolver e aprofundar uma ideia. E aí eu vou escolher um desses dois assuntos para que eu possa fazer a minha redação. Esse é o princípio básico da prova da UVV. Perceberam que há uma diferença, porque ele te dá, né, dois eixos temáticos, você tem que escolher um. Segunda diferença, não aparece o tema explícito, então você tem que ler o excerto, ler o texto, entender qual é o tema, tirar esse tema e a partir dele criar então a sua linha de argumentação. Agora, por fim, como é que você vai organizar isso dentro da construção da sua prova? Veja aí a nossa dica para você montar o seu texto. Bom, no primeiro parágrafo seria interessante apresentar o tema e formular uma tese. Lembrando que a tese é a problematização que você faz diante do eixo temático que você escolheu. No segundo parágrafo, você vai desenvolver ideias que vão comprovar essa tese. E no terceiro parágrafo, eu vou apresentar, então, caminhos, né, para desconstruir, para reverter essa problematização. Ora, então como é que a gente vai pensar isso? Ou seja, repare que é muito parecido com o raciocínio que você constrói a prova do Enem, a prova da EMESCAM, a prova da Multivix, mas é um raciocínio com 20 linhas. Então nós vamos fazer 3 parágrafos. Eu vou buscar uma tese, então olhando para o texto, né, escolhendo ali uma temática, seja sobre a questão que envolve a exclusão do indivíduo que tem necessidade de um olhar especial, e também o segundo tema que traz para a gente a questão do isolamento. Eu, particularmente, se eu estivesse fazendo a prova, eu escolhia do isolamento. Então, a minha tese seria discutir por que o mundo contemporâneo promoveu uma avalanche de isolamento social. Isso é uma tese. Beleza? Na minha percepção, o mundo contemporâneo, esse mundo regido pela lógica do mundo líquido do Bauman, determinou um tipo de comportamento que foi o comportamento do isolamento social. E que isso gerou uma série de sintomas, né? Solidão, depressão, medo, enfim, uma série de ações que perturbam o indivíduo nas suas relações sociais. Se eu estivesse fazendo a prova, eu iria trabalhar com essa linha de argumentação. Agora, por que isso acontece? Seria o meu segundo parágrafo. Eu ia mostrar a cobrança, a pressão, o medo, né? A cultura do medo imposta sobre a sociedade para ela se sentir sempre ameaçada, né? Como se fosse um animal acuado o tempo inteiro, pronto para reagir o tempo inteiro, e apresentando aí então um caminho para reverter esse processo, a gente teria que criar uma série de políticas educacionais, comportamentais, para que os indivíduos pudessem repensar, né, a sua própria vida e a ação que esse mundo digital impôs sobre o sujeito histórico. Beleza? Então faça boa prova, leia com atenção, lembra de escolher a temática que você tem mais chances de desenvolver a linha de argumentação. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu aí, moçada. Tchau, tchau.